Vamos lá, parte 2, Direito Penal 3, Crimes contra a Honra por quarto noturno, A e B, Faculdade FACIP. Colegas, olha só. Quando eu falo em crimes contra a honra, eu falo em 3 crimes. Eu falo em crime de calúnia, crime de difamação e crime de injúria. Tranquilos? Vamos entender cada um deles. Calúnia, difamação e injúria. Primeiro, é importante entendermos o que é honra. Todos nós temos honra. Eu tenho que entender que quando eu falo em honra, aquele que exerce a prostituição, todos temos honra. Quando eu falo em honra objetiva e honra subjetiva. Honra objetiva e honra subjetiva. O que é a honra objetiva? Honra objetiva. Honra objetiva é aquilo que as outras pessoas pensam ao meu próprio respeito. Isso é honra objetiva. Então, honra objetiva é o que os outros pensam a meu respeito. E a honra subjetiva é aquilo que eu mesmo penso ao meu próprio respeito. Então, vamos lá. Vamos começar a definir, num momento que nós temos aí notícias aqui nos jornais de Mato Grosso, de crimes contra a honra, um chamando o outro, falando que um era bandido de carteirinha, né? Chamando o outro de desonesto. Isso é crime contra a honra? Até que momento nós temos crimes contra a honra, né? Vamos lá. Quando eu falo calúnia, vamos comigo, artigo 138 do Código Penal, calúnia, diz lá, caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Então, para ser calúnia, alguém vai imputar um fato falso. Colegas, a partir de agora eu vou falando com vocês de forma bem detalhada, tá? Então, para ser calúnia, imputa-se um fato falso definido como crime a alguém. Então, diz lá, caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Professor, então para ser calúnia tem que imputar um fato, e esse fato tem que ser criminoso. Tem que ser crime. Eu tenho que virar e falar assim, colega, sabe o João da Silva? Pois é, o João da Silva foi ele que praticou aquele assalto ao Banco Central lá de Fortaleza, com a intenção clara de macular a honra dele. E eu sei que não foi ele. Eu sei que não foi o João da Silva. Isso é calúnia. Atenção. Quando eu disse a vocês que tem que ser um fato falso tido como crime, eu estou dizendo, quando eu falo crime, são aqueles do Código Penal ou de uma legislação penal extravagante. Lei de drogas, né? Estatuto do Desarmamento, Estatuto do Idoso, lei de tortura e assim por diante. Tá? Outra coisa. Na calúnia, se você falar, por exemplo, o João da Silva tem uma banca de jogo do bicho na casa dele. Se você imputar que ele tem uma banca de jogo do bicho na casa dele, o jogo do bicho não é crime. Jogo do bicho é uma contravenção penal. Jogo do bicho é uma contravenção penal, então não é calúnia. Porque para ser calúnia tem que ser fato definido como crime. Fato definido como crime, né? Então, veja só que interessante. Se eu tenho que definir um fato definido, tem que ser um fato falso definido como crime. Segundo requisito da calúnia. A calúnia atinge a honra objetiva. A calúnia atinge a honra objetiva. Ou seja, aquilo que os outros pensam ao meu próprio respeito. Segundo requisito da calúnia. Terceiro requisito da calúnia. A calúnia,
O momento consumativo é quando terceira pessoa toma conhecimento do fato imputado. Então, a calúnia acontece, a consumação da calúnia acontece quando terceira pessoa toma ciência. Não é quem você está ofendendo. E mais, se eu chamo alguém de ladrão, desonesto, ladrão, não é calúnia. Porque a calúnia você tem que imputar um fato falso tido como crime. Se você chamar alguém de ladrão, de vagabundo, desonesto, porcaria, meliante, é crime de injúria. Isso é o que mais cai em prova, colegas. É crime de injúria. Artigo 140, já vamos estudar, fica tranquilo. Repetindo, calúnia é um fato falso definido como crime, atinge a honra objetiva, o momento consumativo é quando terceira pessoa toma ciência do fato imputado. Maravilha. Outro requisito, calúnia também cabe contra os mortos. O próprio 138, em seu parágrafo 2º, define isso. Cabe calúnia contra os mortos. Outra coisa, lógico, quem vai exercer a responsabilização criminal são os herdeiros, são os ascendentes, descendentes, o cônjuge, o irmão. Outra coisa, e aí eu aproveito e falo já dos 3 crimes do Código Penal: calúnia, difamação e injúria. A tentativa é possível na calúnia, na difamação e na injúria? E a resposta é positiva. Só que, colegas, só é possível a tentativa se a conduta se o crime for plurissubsistente, ou seja, com mais de um ato. Por exemplo, eu quero causar uma ofensa e eu uso meu telefone. Eu tenho que ter um telefone, eu tenho que digitar, eu tenho que enviar, tem que ter internet, tem que chegar. Olha quantos atos eu tenho. Então, se não chegar, estou diante de uma tentativa. Agora, colegas, se for um crime contra a honra verbal, é unissubsistente. A tentativa não é possível. Só é possível se o crime for vários atos. Aí a tentativa é possível. Vou mais. Professor, eu não posso provar o que eu estou dizendo? Pode. Você pode provar o que está dizendo, sim. Só que na calúnia, o Código Penal ele traz 3 hipóteses que você não pode provar o que está dizendo. No Código Penal ele traz 3 hipóteses que você não pode provar o que está dizendo. Me acompanhe, por gentileza, a figura do artigo 138, em seu parágrafo 3º. 138, parágrafo 3º, ele chama de provar a verdade, ele chama de exceção da verdade. Então, admite-se a prova da verdade, ou seja, admite-se a prova da verdade, salvo, ou seja, com exceção, ele traz 3 situações. Acompanhe comigo. Primeira, se constituindo o fato imputado crime de ação privada, aquela que se procede mediante queixa-crime. O ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível, sentença transitada em julgado. Então, se foi um crime de ação penal privada, você não pode falar. Ele já tem uma condenação transitada em julgado? Não. Então, você não pode provar. Você vai ser responsabilizado pelo crime de calúnia. 2. Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no 141, inciso 1. Ou seja, se eu imputar uma calúnia ao presidente da República ou a um chefe de governo estrangeiro, eu não poderia provar o que eu estou dizendo. Então, cuidado aqui. Se perguntar para vocês de acordo com o Código Penal, vocês vão responder: contra o presidente da República ou contra o chefe de governo estrangeiro, não cabe a prova do alegado. Só que a doutrina faz a seguinte crítica: isso é inconstitucional, isso não pode ser admitido, porque nós temos na Constituição Federal o princípio da ampla defesa. Por que, se ele for presidente da República, eu não posso provar o que eu estou dizendo?
Tudo bem? Beleza? Tranquilos? Joia. Inciso 3. Se o crime imputado for de ação pública e o ofendido foi absolvido por sentença transitada em julgado. Então, se ele já foi absolvido, crime de ação pública, condicionada ou incondicionada, você não pode mais provar o que você está dizendo. Ele já tem uma absolvição transitada em julgado. Acabou. Agora, só que, colegas, vocês que estão anotando, e eu peço que façam essa anotação também, eu tenho uma diferença entre o crime de calúnia e o crime de denunciação caluniosa. Vou mostrar para vocês. Vou sair aqui do 138, tudo bem? Peço que vocês me acompanhem. Vou fazer essa quinta-feira bem tranquilo, uma quinta-feira de muito calor, né? Vamos fazer essa quinta-feira tornar-se o mais agradável possível, tentando buscar uma boa aula, uma aula importante de direito penal. Diz assim o artigo 339. Denunciação caluniosa. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil, ou ação de improbidade administrativa contra alguém, agora vem o importante, imputando-lhe crime de que o sabe inocente, pena, reclusão, olha lá, de 2 a 8 anos. Professor, qual que é a diferença? A diferença é que na denunciação caluniosa, você comparece a uma delegacia de polícia e é instaurado contra aquela pessoa um inquérito policial. Você sabe que ela é inocente e você vai lá numa delegacia de polícia, ou mesmo num inquérito administrativo, ou mesmo numa denúncia ao Ministério Público para a instauração de um crime de improbidade administrativa. Isso é denunciação caluniosa. É muito mais grave. Tudo bem? Beleza? Tranquilos? Conseguiram entender? Beleza. Terminando calúnia, passamos então para o próximo crime contra a honra. Difamação. Vamos aos fatos. 139, difamação. Difamação diz lá, difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Colegas, na difamação, entendam comigo. Difamação, o agente imputa um fato falso ou verdadeiro, mas com a intenção de macular uma honra. Como nós sofremos esse crime? É a conversinha maldosa. Quer ver? Eu estou brigando por uma vaga de estágio, né, com o João da Silva, e eu falo para os membros da banca, falo, sabe esse João da Silva que entrou aí primeiro para fazer a prova? Ele bebe todo dia pela manhã. Ele toma um corotinho todo dia pela manhã. Senão ele treme. Professor, se for verdade, tem algum problema nisso? E se não for? Isso busca atingir a reputação dele, isso é difamação. Se eu disser que alguém tem uma banca de jogo do bicho, que é uma contravenção penal, é difamação. Falar que uma pessoa é alcoólatra, é difamação. Mesmo que ele seja alcoólatra, é difamação. Agora, cuidado. Vamos lá. Difamação imputa-se um fato falso ou verdadeiro. Segundo, difamação atinge a honra objetiva. Ou seja, aquilo que os outros pensam a meu respeito. Correto? Difamação, outra informação importante. O momento consumativo na difamação é quando terceira pessoa toma ciência do fato. Beleza? Do mesmo jeito que a calúnia? Professor, cabe tentativa na difamação? Cabe também, se for plurissubsistente. Agora vem a pergunta. Eu posso provar o que eu estou dizendo na difamação? Em uma hipótese. O próprio 138, parágrafo único, diz isso. Só cabe você provar o que você está dizendo na difamação se a ofensa for contra funcionário público. E mais, no exercício de suas funções. Você falar que aquele funcionário público vai trabalhar todo dia na Secretaria de Saúde embriagado. Aí, ele representa o Estado.
Ele representa o ente estatal. Neste caso, ele tem que fazer de forma muito legal, muito bem feita. Tá? Tudo bem? Beleza? Próxima, professor. Injúria. Crime de injúria. Artigo 140 do Código Penal. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, pena detenção de 1 a 6 meses ou multa. O que é injúria? A injúria é uma qualidade negativa que você atribui à terceira pessoa. Injúria é uma qualidade negativa que você atribui à terceira pessoa. A injúria atinge a honra subjetiva. O que é atingir a honra subjetiva? É aquilo que eu penso ao meu próprio respeito. Então, se a injúria atinge a honra subjetiva, aquilo que eu penso ao meu próprio respeito, o momento consumativo do crime de injúria é quando eu, que estou sofrendo a ofensa, a qualidade negativa, diferente da calúnia e da difamação, a consumação no crime de injúria acontece quando eu tomo ciência do fato imputado. Tudo bem? Professor, a injúria cabe exceção da verdade? Não. Não cabe exceção da verdade na injúria. Por que, professor, na calúnia e difamação cabe? Porque não tem previsto no texto legal. Tudo bem? Tranquilos? Cabe tentativa, professor, na injúria? Cabe também, se for plurissubsistente. Professor, dá exemplo aí de injúria. Chama alguém de vagabundo, de idiota, de cretino, de imbecil, de burro, de vagabundo, de ladrão. Isso é qualidade negativa. Né? Isso é qualidade negativa. Tá bom? Isso é crime de injúria. Bom, vamos mais. 140, então, ele traz lá as situações que o magistrado pode deixar de aplicar a injúria, são as exclusões no crime de injúria, o parágrafo 1º. Então, ele pode deixar de aplicar a pena quando ocorrer uma ofensa, quando ocorrer uma provocação. Então, se ocorrer uma provocação, alguém praticou, né, uma provocação, uma injúria, e conste em uma outra injúria, por exemplo, alguém provoca uma injúria e você retruca com uma outra injúria, o juiz pode deixar de aplicar a pena, né? Então, houve uma provocação, né? Houve uma provocação e aí o agente, né, causou uma injúria. Preciso dar um exemplo, né? O camarada, então, começa a me jogar pedra. Eu viro para ele e falo: ô, idiota, para de jogar pedra, idiota. Eu fui provocado. Eu vou ser responsabilizado pela injúria, o juiz, então, pode, é critério subjetivo, pode deixar de aplicar a pena. E uma outra situação, que eu também não serei responsabilizado, posso deixar de ter a pena da injúria, é o inciso 2, no caso de retorção imediata, que consista em outra injúria. O camarada me xinga, me ofende, né? Ô idiota, eu falo, fala vagabundo. Eu não serei responsabilizado porque fui atingido primeiro. O parágrafo 1º, ele é claro em reconhecer isso. Então, o juiz pode deixar de aplicar a sua pena. Tranquilos? Maravilha? Bom, agora começa a trazer algumas classificações no crime de injúria que é um pouco maior. Vamos lá, vamos começar? Então, traz lá o crime de injúria. Parágrafo 2º, quem estiver anotando, coloca no seu código rapidinho ali uma informação. O parágrafo 2º do artigo 140, ele é chamado pela doutrina de injúria real. O parágrafo 2º do artigo 140, ele é chamado pela doutrina de injúria real. O que é uma injúria real? Olha comigo, ele diz assim: se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado se considerem aviltantes. Professor, como é que eu posso ter uma injúria? Por exemplo, uma pessoa que arremessa um bolo na face de alguém. A doutrina traz uma pessoa que joga estrume, fezes na face de uma pessoa. O professor Damasio traz que você apalpar as nádegas de uma pessoa pode ser injúria na presença de outras, com a intenção clara de atingir a honra dessa pessoa.
A senhora Marta Suplicy, num determinado momento, lá em São Paulo, não sei se foi prefeito ou governadora, alguém arremessou uma galinha. Isso é injúria real. Os colegas que gostam de assistir novela, eu sou um fanático por novelas. Teve uma novela que passou na Rede Globo, Chocolate com Pimenta. A Aninha, né? A Aninha, representada então pela atriz Jimenez, ela foi na fábrica receber uma homenagem, jogaram nela uma geleia verde, né? No momento que ela ia receber, toda arrumada, toda produzida. Isso é um exemplo de injúria real. Os meios considerem-se aviltantes, o agente responde ainda pela violência. Isso é injúria real. Tá bom? Tranquilos? Essa injúria real, quando consistir em violência e resultar lesão corporal grave ou gravíssima, é uma ação penal pública incondicionada. Depois eu aprofundo esse tema com vocês. Mas ainda na injúria, para a gente finalizar a injúria. E essa aqui eu preciso de muita atenção. Como vem acontecendo, como sempre aconteceu, não só no Brasil, mas no mundo. Esta modalidade de injúria que estudaremos agora. E eu preciso dizer aos colegas que este nosso curso possa nos representar como protetores daqueles que são atingidos por esta conduta que queremos estudar nesse exato momento. Parágrafo 3º do artigo 140. É a chamada injúria qualificada, também conhecido como injúria preconceituosa, também conhecido como injúria racial. Não é racismo. E o jogador Neymar me parece que sofreu um ataque, uma ofensa. Agora, o jogador Daniel Alves, a apresentadora Maria Júlia Coutinho, Maju, dentre outras tantas. 140, parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Professor, o jogador Neymar, segundo ele fala, o jogador então, foi feita uma leitura labial, o chama de macaco. Macaco. É injúria racial? É injúria racial. E aqui isso não é raça. Cor, etnia, origem, condição de pessoa idosa. Pode ser religião. Você é um católico, você individualiza. Colegas, atenção. Na injúria racial, você individualiza. Professor, qual que é a diferença da injúria racial para o racismo? Injúria racial, você individualiza. Você. Na injúria racial, cabe fiança e o crime é prescritível. Ou seja, tem prescrição. Professor Lucilo, e no crime de racismo? Crime de racismo é a lei 7.716/89. Lá, você não individualiza. Você atinge a raça, a etnia, a origem, a cor. Quando você fala, isso só poderia ser coisa de... E você atinge a raça. Só poderia ser coisa de nordestino. Só poderia ser coisa de católico, de espírita. Espírito aqui não entra. Católico aqui não entra. Crente aqui não entra no meu estabelecimento. Isso é racismo. Qual a diferença? Racismo é imprescritível. A prescrição penal não encosta, pode acontecer. E mais, além de ser imprescritível, no racismo é inafiançável. Não tem fiança.
Se alguém não deixa que eu entre em um determinado local, em face da minha cor, da minha raça, da minha religião, da minha origem, por ser pessoa idosa, por ser pessoa com deficiência, e ela diz isso, se não está entrando por causa da sua cor, da sua origem, isso é racismo. Agora, se eu individualizo, é injúria racial. E vocês precisam entender isso. Você entendeu isso, fica fácil entender os crimes contra a honra. Tranquilo até aqui, colegas? Beleza? Tá bom. Vamos só mais um aqui, que é o 141. A gente para por aqui e deixa o restante para a próxima aula, tá bom? Para que vocês não fiquem tão cansados. O 141, ele traz uma causa de aumento de 1/3 para a calúnia, para a difamação e para a injúria. Para as três. Olha lá. Quando que eu tenho causa de aumento de 1/3? Vamos lá, inciso 1. Se os crimes contra a honra for contra o presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro. 141.2. Se for contra o funcionário público no exercício de suas funções, não é só contra o funcionário público, ele tem que estar no exercício das funções. 3. Se for na presença de várias pessoas, no meio que facilite a sua divulgação, né? Ou, inciso 4, se for contra a pessoa com mais de 60 anos ou portadora de deficiência, exceto no caso de injúria. Importante observar que se este crime contra a honra foi motivado mediante paga por dinheiro ou promessa de pagamento, que é o chamado crime mercenário, esta pessoa que recebeu e que pagou, recebem uma pena em dobro, diz a figura do 141 em seu parágrafo único. Peço aos colegas que, por gentileza, vou até marcar aqui, né? Na próxima aula, só me recordem para darmos a sequência da matéria a partir do 142 do Código Penal. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui, colegas? Beleza? A aula foi um pouco extensa aí, espero que não tenha cansado tanto vocês aí, mas é importante que a nossa